Agora sim, já em direto. Hoje com o Luís Filipe Borges, que aceitou aqui o meu convite para falarmos de raízes. Aliás, estes lives, para quem tem assistido, têm andado muito aqui dentro da área do que é marca pessoal, do que é nós pensarmos, sobretudo também as nossas competências, porque andamos todos muito preocupados com as nossas hard skills, com as nossas competências técnicas, mas eu, sendo da área da gestão de recursos humanos, continuo sempre a dizer isto, não é? Antes de nós pensarmos só no saber, de facto, a nossa diferença aqui no mercado de trabalho tem muito a ver com as nossas competências pessoais, com as soft skills que nós vamos desenvolvendo. Luís, tu que nasces em Angra do Heroísmo, e quando eu te lancei este desafio, a pensarmos aqui num nome, eu não tive muita dúvida em ficar as raízes, não é? Porque trabalhando, e cheguei a partilhar isto contigo, eu acabo por trabalhar muito com estudantes dentro da minha área de trabalho, e é interessante às vezes perceber algumas dúvidas, algumas inseguranças, e às vezes dizer, porque eu sou daqui e não tenho tanta oportunidade, e agora que de facto tenho aqui muito trabalho na terceira, aliás é caricato, não é? Tu é que nasces cá e eu estou a transmitir da terceira, e tu estás em Lisboa, mas pronto, trocamos aqui os nossos papéis, mas eu acho que já tenho mesmo uma costelinha aqui terceirense. Sentiste isto de alguma forma? Eu acho que não vou fazer aqui grandes apresentações tuas, porque de facto acho que tu tens assim uma história inspiradora que nos chegas a muitos de nós, não é? De muitas formas, com muitos projetos que tu vais tendo. Tu sentiste de alguma forma que o facto de nasceres aqui no meio do oceano, para quem conhece a terceira, estamos aqui no meio do oceano, sentiste que de alguma forma foi redutor, ou pelo contrário, que da mesma forma de quem conhece entende bem que eu vou dizer isto, que eu acho que quando conheces os Açores nem se consegue explicar, acho que se sente. Portanto, toda esta boa energia que a natureza nos dá, que ajudaram no fundo até a desenvolver o teu projeto de carreira, foram aqui o teu porto de abrigo. Partilha connosco aqui as tuas raízes que impacto tiveram na tua carreira. Muito obrigado, Raquel, pelo convite, pelo tema fantástico, porque realmente é um prazer falar de raízes. Eu diria que, não sendo tudo dourado, é claramente motivador para mim saber que pertenço a uma terra como essa onde tu estás. E passo a explicar melhor. Porque é que não é tudo dourado? Porque eu, quando tinha 18 anos e acabo o meu liceu, eu não queria sair. Não queria sair. E eu só saí porque os meus amigos também iam estudar para fora, iam estudar lá fora, que é como nós nos referimos, sobretudo a Lisboa. Estudas em Lisboa, não é? Acabas por te licenciar na Faculdade de Direito de Lisboa. Exatamente, e os meus amigos iam, e o que eu queria era ser ator, mas os meus pais não viam isso com bons olhos, e como eu achava que ia ficar na terra para sempre, também os percebi, porque não há grupos de teatro profissionais no arquipélago, infelizmente, e então tive que sair por causa dessa necessidade. Fui para Direito por uma estupidez, achava que era a coisa mais parecida com ser ator, porque gostava muito de filmes de advogados e séries de advogados, e então aquele momento épico das alegações finais, eu um dia pensei, espera, isto é um tipo com o seu texto em frente a uma plateia, que são os jurados, e isto é parecido, uma parvoíce. Mas assim foi. E há um lado duro nisso, não é? Porque eu costumo dizer, eu compreendo e estimo e admiro todos os nossos imigrantes, porque eu senti-me durante vários anos como um. Porque embora estivesse no meu país, eu estava a 1500 quilómetros de casa. E ao contrário dos meus amigos lisboetas, obviamente eu não saía da escola e voltava ao sítio onde sempre estive, onde cresci, que era a casa dos pais, e mesmo os amigos de outros sítios, do Algarve, por exemplo, ao fim de semana podiam voltar a essa casa, e nós açorianos e madeirenses não podíamos. E portanto isso era duro, isso era duro, e foi duro, sem dúvida alguma. Já para não dizer que durante muitos anos mesmo, quando eu conseguia ir a casa, dentro do meu próprio país, gastava mais dinheiro para ir à ilha,
do que para conhecer a esmagadora maioria das capitais europeias, porque os preços eram absurdos. Não é? As viagens eram diferentes nessa altura, sim. Agora, por outro lado, por alguma razão, eu não queria sair. Precisamente por causa dessa sensação de pertença vulcânica mesmo, que diria, à Terra. A esses 9 pedaços de terra extraordinários no meio do Atlântico. E o que eu acho que isso faz, antes de mais nada, é que ajuda-nos no sentido em que todos os ilhéus, eu estou convicto disto pelo menos, são mais resilientes, eu diria, do que pelo menos o lisboeta médio. Porque tu, aos 18 anos, és obrigado a crescer. Eu lembro, o meu pai é um grande forreta e o meu pai tinha sido seminarista. E então o meu pai, quando eu vou estudar para Lisboa, o meu pai mete-me num lar de seminaristas porque, pronto, descobriu que um padre que tinha sido professor dele no seminário geria um lar de seminaristas, numa zona até simpática de Lisboa, e arranjou lá um quarto para mim, por tuta e meia. E então, eu nos meus 2 primeiros anos em Lisboa, eu vivi com 3 freiras, um padre e 8 seminaristas. E o meu quarto era mesmo ao lado da capela, ainda por cima. E eu não lembro-me tinhas forma de escapar, Luís. Exato, exatamente. E, aliás, eu fiquei lá 2 anos apenas porque fui expulso ao fim de 2 anos, mas não vou contar os detalhes da expulsão. Não. Compreendemos. Nós estamos a compreender com esses detalhes. Os detalhes são um bocadinho obscenos, digamos. Mas eu lembro-me perfeitamente, nas 3 primeiras semanas em Lisboa, eu chorava baba e ranho à noite, quando voltava para o meu quartinho no lar de seminaristas e a frase que eu repetia era eu estou aqui sozinho. E ao fim de 3 semanas dá-me uma epifania e de repente a frase era a mesma, mas a atitude mudou, que foi, espera, eu estou aqui sozinho? Eu posso fazer o que eu quiser? E então, pronto, houve um grito de Ipiranga que aconteceu e acabei por me apaixonar pela cidade porque, pronto, de repente eu era independente. E há tanto para descobrir em Lisboa, como é óbvio, novas amizades, um namoro que também ajuda, enfim. Mas tudo isto para dizer que sair da casa dos pais aos 18 anos obriga-nos a crescer um bocadinho mais depressa do que a média dos nossos colegas, vá. E agora que tenho 43, custa-me tanto a reconhecer isto, mas é um facto, o que eu sinto que a minha raiz açoriana fez foi trouxe-me de volta à casa do pai, passa a expressão, que é meia bíblica. O de sair e ter noção e valorizar no fundo o que se deixa, não é? Sem dúvida, exatamente. Eu sonhava desde a faculdade que alimentava uma fantasia, e já falaremos dela certamente daqui a nada, que acabou por ser o projeto da minha vida e é algo muito recente e que ainda está a viver, digamos. O facto de ter sido desenraizado fez com que alimentasse sempre o sonho de fazer algo em prol da minha terra, algo que fosse no fundo uma declaração de amor à minha terra, algo que me voltasse a reaproximar dela. Daí esta história de eu dizer que saber que pertenço ali só me fez querer voltar para a casa do pai. E mantiveste sempre. Mantiveste muito essa ligação, ainda hoje mantém, não é? Eu tinha um bom embaixador do arquipélago. Tento ser, e realmente tento ser mais do que nunca, no sentido em que nada me dá profissionalmente mais prazer do que desenvolver laços e ter projetos que sejam de alguma forma relacionados com a terra. E esta história das raízes é vital. Faz-me lembrar o que uma grande amiga minha me disse uma vez. Ela tem uma história, um background curioso, enfim, não é a melhor palavra. O pai biológico dela era um português de São Tomé. Teve um caso com a mãe dela, ela nasceu, mas ela na verdade nunca conheceu o pai desapareceu. E a mãe dela saiu de São Tomé e apaixonou-se por um senhor belga que criou esta minha amiga e foram viver para a Bélgica. E então um dia ela disse-me uma coisa, eu estava a falar dos Açores e estava a falar apaixonadamente, não consigo falar de outra forma. E ela disse uma coisa que eu nunca me esqueci, tipo, eu ainda não sei aonde pertenço. E eu sinto uma inveja saudável e forte e boa da paixão com que tu estás a falar, porque eu adorava saber
onde é que está a minha raiz, precisamente. Ela andava à procura disso. Entre a costela africana e a costela belga e a costela alfacinha, ela não sabia de onde é que era. E na altura marcou-me e continua a marcar-me, porque eu de repente apercebi-me do privilégio que é saber de onde sou e ter esse carinho, essa E ligação. o impacto que as nossas raízes podem ter, quando eu falava de serem redutoras, às vezes tem a ver, e tu explicaste isto, há a necessidade de sair, há a necessidade de procurar melhores oportunidades, em que às vezes as nossas raízes podem não ser de facto aquele timing de as abraçarmos, e o facto de sair, valorizamos, e às vezes com alguma distância, com alguma maturidade também, não é? Valorizamos muito mais essas raízes. Mas acho que cada vez mais há este voltar, e também percebermos que, independentemente da zona do país, porque o nosso país é tão pequenino, mas de facto tem aqui, não é? São completamente distintas as oportunidades de facto que são dadas às pessoas, aos mais jovens, e não só também profissionais ou determinadas áreas, como falaste também da tua. E quando nós pensamos, tem que ser assim um limite, não é? Sabes, falar do interior do país ou falar de uma grande cidade, não é? Falar de uma Lisboa, de um Porto. Olha, eu pegando mesmo o exemplo das duas, não é? Na minha geração, é óbvio que eu tinha mais oportunidade em Lisboa do que estar no Porto. Na altura, meu pai nem sequer me deixou concorrer para Lisboa, não é? Portanto, eu não tive um seminarista, portanto, eu não tive opção e fiquei na altura no Porto. Mas tinha a noção que eram completamente, as oportunidades seriam seguramente diferentes. Contudo, e isso é uma coisa que também gostava de ouvir a tua opinião, contudo, hoje em dia, cada vez mais as gerações mais novas, com acesso às novas tecnologias, tudo que também, não é, a forma como também vamos lidando com isto, e sobretudo com a carga que tivemos a acontecer nos últimos meses, nós podemos criar também as nossas oportunidades e às vezes é a forma como nós olhamos para as nossas raízes. Eu já fiz isso na altura, eu tenho 44 anos, portanto, naquela altura eu também olhei para o Porto como uma forma de oportunidade, porque senti que realmente eu também era a minha casa, não era o meu Porto seguro e que iria me ajudar a desenvolver competências. Achas que agora é mais fácil, de facto, através das novas tecnologias, também estas raízes continuarem a ter essa influência e projetarmos aqui uma carreira completamente diferente e não usar como desculpa? Entende o que eu digo? Entendo perfeitamente. Acho que é mais fácil e ainda bem que é. E de facto tem a ver com o facto da aldeia global se ter concretizado, quer dizer, que permite coisas fantásticas, singelas e ao mesmo tempo bonitas, como nós estarmos a falar um com o outro e tu estares na minha terra e eu estar na capital, e de facto hoje em dia há uma possibilidade. Eu dou aulas há 12 anos e insisto sempre com os meus alunos sobre os laboratórios que eles têm no próprio computador. Estou-lhes sempre a dizer, não se esqueçam que vocês, hoje em dia, ao contrário de mim, que fiz o meu liceu sem saber o que era um portátil, e lembro-me ainda perfeitamente, como se fosse ontem, da primeira fase da blogosfera, onde também andei envolvido, que eu lembro-me que os blogs, eu lembro-me de uma altura em que os blogs nem caixas de comentários tinham, quer dizer, isto parece paleolítico inferior, não é? Ao contrário desse tempo, que é um tempo recente, hoje em dia, felizmente, ainda bem, há ferramentas à disposição que realmente aproximam-nos uns dos outros, independentemente do sítio onde nós estamos. Aliás, falando de um lado muito particular, muito pessoal, eu e a minha mulher fantasiamos constantemente com a ideia de ir viver para os Açores, porque de repente, ao contrário dos meus 20 e de boa parte dos meus 30, de repente, até na minha área, eu conseguiria estar na terra-mãe e fazer o que faço. Pronto. De vez em quando apanhar um avião, hoje felizmente já tem preços mais decentes, mas hoje em dia, e a terceira é um excelente exemplo disso, de polos tecnológicos e de startups e de várias jovens empresas vocacionadas precisamente para a área das novas tecnologias. É possível os nossos jovens de facto não verem as raízes como algo de usufruto total e de mais-valia total,
e não o lado limitador que as raízes podem ter porque nasceste no meio do Atlântico, ou és do Alentejo Profundo, ou vives em Bragança, não é? Aquela letra dos chutes de Bragança a Lisboa são 9 horas de distância, já não são, já é Já muito não menos. são, agora é menos. Agora é menos. Agora é um pouco de distância. Quer dizer, se fores pela Nacional 1, quer dizer, não é? Claro. Continuas na mesma onda. Mas talvez seja a falta de maturidade, às vezes, que como tu também tinhas os teus 19 quando sais e porque era normal, não é? Sair em busca de um conhecimento, talvez essa falta de maturidade às vezes impeça de olhar para as raízes desta forma tão intensa e como nós podemos ir buscá-la até como uma forma de nos inspirar, não é? De nos inspirar, de fazer crescer. Sem dúvida, sem dúvida. Mas na altura eu até acho, era certamente imaturo, não duvido, mas eu saí totalmente contrariado. Saí porque as hipóteses universitárias naquele momento não tinham nada a ver comigo. Os Açores são e continuam a ser e serão a meca da biologia marinha, por exemplo, da agropecuária. Mas na altura, de facto, os estudos superiores limitavam-se a essas áreas e pouco mais. E eu era de artes e humanidades e letras e não tinha caminho para fazer e não tinha um YouTube ou um Facebook onde pudesse mostrar eventualmente o meu potencial. Hoje, tudo mudou. Sim, e aqui, claramente, na Universidade dos Açores, acabamos por receber muitos mais, aliás, eu cada vez vou conhecendo mais estudantes que vêm porque acabam por ter uma referência nas áreas das engenharias, agrícolas, não é? O Deep Sea anda aqui também a conquistar muita investigação, portanto, sim, acaba por ter muita referência também aí. Mas esta desculpa, que às vezes também é impeditiva, e eu vejo muitos estudantes que às vezes também, quase como o processo que tu passaste, não ficaram rodeados de padres, mas depois é o choque que nós temos da tranquilidade, às vezes, de alguns sítios que temos no país. Vamos agora falar da terceira porque é a tua raiz, mas depois é este choque que acabam por não lidar tão bem, porque também acontece muitas das vezes não conseguirem gerir tanta novidade, tantas frentes, tanta pressão, não é? Porque é completamente diferente a vida que conseguimos ter e alguém que é muito jovem quando sai pode efetivamente não ter ainda também esta estaleca e não dizer, espera lá, eu estou livre e posso fazer aqui uma série de coisas e deixar-se até contaminar com essa diferença de mundos e realmente não crescer do ponto de vista de conhecimento, não é? Nem aproveitam muitas vezes. Já ouvi alguns casos também assim. E se calhar até perder a raiz. Não é? Eu ainda sou de um tempo em que lembro-me de ter colegas que malta que vinha de longe, não os ilhéus, que realmente eu acho que realmente há qualquer coisa vulcânica de facto no ADN ilhéu que faz com que o nosso apego à terra seja fortíssimo, particularmente forte. Mas eu lembro-me de ter alguns colegas que vinham um bocadinho de territórios profundos e falavam com algum, não vou dizer asco, mas estavam a ter uma reação visceral ao sítio de onde vinham. E não mostravam nenhuma vontade de regressar. E pode ter a ver em parte com uma certa imaturidade, claro, pode ter a ver com os tais limites que os locais pequenos e distantes colocavam nessa altura e que hoje, felizmente, mesmo que o local seja pequeno, já não é assim tão distante. Tinha a ver com uma falta de ferramentas de afirmação também, que felizmente mudou. Suponho que tinha a ver com isso. Ou então eram da Bobadela e não há esperança para a Bobadela, não é? Não há esperança. E é o que é. O encontro com as nossas raízes, vou-te fazer aqui a comparação com o Porto, também há uma ligação muito forte. Aliás, nós ainda há bocadinho estávamos os dois a falar até destas semelhanças que existem entre o Porto e a Terceira. Portanto, há uma ligação muito forte, as pessoas não são tão anónimas como uma grande cidade, que também agora recebe muitas pessoas, não é, de fora que não são locais, portanto, recebe muita gente, não só em contexto de trabalho, mas de facto também estudantes, e as pessoas tornam-se mais anónimas. Vamos perdendo também aqui esta ligação, não é? E esta identidade que às vezes também pode ser pode
promover que a pessoa também saia e que esse link, não é, vá desaparecendo, não é? Vamos para outros países. Há imensas pessoas, e na nossa geração que isso aconteceu, não é? Que também foram estudar para outros países, pela Europa, e também ficaram e foram ficando, não é? Os Estados Unidos aqui também há uma relação muito próxima com os Estados Unidos, também acontece. Portanto, sabes, o mote da conversa é realmente desconstruir esta questão das raízes no impacto que têm na carreira, não é? Tu próprio estavas a partilhar agora que, espera lá, até é possível, se calhar, eu fazer alguma coisa de forma diferente. E o outro lado, não é? Que muitas das vezes, muitos anos, foi usada as raízes como desculpa de eu não tenho esta carreira porque sou daqui, não é? Eu sempre ouvi muito isto, e mesmo no Porto, aliás, a minha formação em gestão de recursos humanos, na altura, quer dizer, ninguém entendia muito bem o que é que nós íamos fazer para o mercado, não é? Portanto, eu tinha noção plena que se estivesse a fazer essa licenciatura em Lisboa, provavelmente tinha tido uma oportunidade diferente. Na altura até as coisas correram bem, fiquei na Sonai, não é? Que era a empresa na altura, e pronto. E eu de facto não vi dessa forma limitador. O Porto não foi limitador dessa forma, mas procurei essa oportunidade, não é? Ou seja, as raízes, quando eu digo, vamos desconstruir aqui um bocado esta questão das raízes, é também às vezes olharmos, sabes, fazermos aqui distanciarmos também um pouco, não é? Tentarmos, acho que às vezes somos nós que colocamos, fazemos esta visão tão redutora, não é? E se calhar até saímos, conseguimos perceber o bom e o mau, porque era como tu dizias, nem tudo é bom, não é? Nem tudo são rosas, mas o bom e o mau que às vezes os nossos sítios realmente nos trazem, porque aconchegam, não é? Quando nós chegamos a casa é o sentir-nos abraçados, é aquele sítio de alguma forma nos inspirar e carregar baterias para fazer outras coisas. E muitas novas gerações podem estar aqui a perder esta habilidade e ficarem deslumbrados com novas cidades também, não é? Há bocadinho partilhava situações, acho que não podemos generalizar, mas há casos complicados que acontecem, não é? As pessoas que realmente não reagem tão bem quando estão em grandes cidades e outras que têm esse deslumbre e que vão perdendo o vínculo de alguma forma e depois ficam sem raízes, não é? Que depois mais tarde isso também virá ao de cima e a pessoa acaba por ficar ali meia perdida. Neste momento, a esta distância, achas que as tuas raízes foram hoje, não é? Olhando para agora, olha, hoje passei o dia a falar disso, não é? No agora, achas que as tuas raízes têm essa marca, estão claramente aí na tua carreira, estão aí vincadas? Sem dúvida nenhuma. Eu até é um pouco Há um estranho. projeto, Sim. desculpa interromper, há um projeto que eu acho que quem não viu, os Mal Amanhados, aqui para quando a nossa segunda temporada, eu como vi, não os vi todos, mas vi quase todos, os Mal Amanhados é assim claramente um resultado das tuas raízes, da influência das tuas raízes. É o tal projeto da minha vida, foi a minha estreia como produtor e é a tal fantasia com que eu sonhava desde os corredores da faculdade de Direito e que partilhava essa fantasia com um grande amigo de São Miguel. E pronto, um terceirense e um miquelense é um bocadinho como um lisboeta e um portuense. Há assim uma rivalidade histórica. E nós fantasiávamos já há 21, 22 anos com a ideia de um dia vamos fazer um programa sobre a nossa terra. Um grande beijinho para a Jacinta Florentina, bonita mensagem. A Jacinta, cruzei-me com ela em formação, um beijinho, Jacinta, para ti. Eles riem-se porque depois quando alguém me diz que é dos Açores, eu tenho assim logo uma reação. Ela estava no Porto, está no Porto. Tu já conheces as flores, Raquel? As flores, tens que ir. É absurdo, são 140 km quadrados de beleza absurda. Talvez a concentração de beleza mais incrível é o paraíso, é mesmo, isto é um clichê, mas é verdade, é seguramente o território mais parecido com o paraíso, com aquilo que imaginamos que o paraíso mítico seja, que eu alguma vez vi. Mas dizia-te que fantasiava com isso, fazer um programa sobre a nossa terra, sobretudo porque na minha geração nós ainda lidamos com um extraordinário desconhecimento sobre as ilhas, desde coleguinhas que à segunda-feira perguntavam então como é que estava a Ilha dos Açores, o que é duplamente estúpido, não é? Porque
Achavam que os Açores era uma ilha com esse nome e achavam que todos os fins de semana o gajo ia à casa, pronto, apanhava o comboio e ia à casa. Malta que não sabia quantas eram, o desconhecimento sobre os nomes, e depois aquelas perguntas chavão, se há metro, se há rios. Bom, havia um desconhecimento tal que nos irritava profundamente. E pronto, essa fantasia deixou de ser. Eu, durante 2 anos e meio, praticamente, trabalhei para produzir, porque basicamente um belo dia acordei, foi no dia dos meus 40 anos, fiz 40 anos e acordei obcecado, saudavelmente acho eu, obcecado com esta noção. Pronto, uma pessoa chega a essa marca e é inevitável fazer um balanço da vida, e a pergunta que estava na minha cabeça nessa manhã foi: o que é que tu queres mesmo fazer e que ainda não fizeste? E, puf, apareceu-me o programa sobre a minha terra, a declaração de amor aos Açores. E depois, pronto, já tenho experiência suficiente também para perceber, ok, se eu não me mexer, ninguém vai fazer isto por mim, ou ninguém vai chegar com um cheque e diz, olha, está aqui, vai realizar o teu sonho. E então, entre quase 1 ano e meio de pré-produção, que basicamente bater a portas e concorrer a apoios e arranjar parceiros, escrita de guiões, mais 47 maravilhosos dias de rodagem e depois mais cerca de 1 ano de montagem e edição, lá se concretizou o que antes era uma utopia. E pronto, essa série existe, correu extraordinariamente bem. Está disponível na RTP Play, quem tiver curiosidade tem na RTP Play os 10 episódios, são 10 episódios, as ilhas são as protagonistas, não é? É um episódio em cada ilha, 55 minutos cada episódio, e depois há um 10º também com essa duração, que é uma viagem supersónica, material inédito pelas ilhas todas. E sim, estou a trabalhar, vai durar tempo, claro, mas estou a trabalhar numa sequela, estou a plantar as sementes da sequela, e a nova utopia, que eu espero que um dia deixe de ser, é ir atrás dos açorianos pelo mundo. Somos 1,5 milhão de açorianos e seus descendentes por aí, e esse por aí é um por aí gigantesco. Costa leste e costa oeste dos Estados Unidos, Canadá francês e Canadá anglófilo, Florianópolis no sul do Brasil, Havaí, Bermuda, Uruguai, onde há uma pequena e resiliente comunidade açoriana. E pronto, espero alguns em 2021 estar pelo menos a começar a filmar esses episódios, que é outra logística, não é? É outra logística e são outros custos, mas lá está. Mas é um sim aqui à segunda temporada, não é? Aliás, a Jacinta também era uma das perguntas que fazia, não é? Dos mal amanhãs para quando a segunda temporada. Porque realmente depois quem começou a ver, e era a pergunta, não é? Qual delas a mais bonita, não é? Que era sempre... acredito que depois cada um ia dizendo, para mim é esta, para mim é aquela. Eu em todos os episódios há uma cena onde eu digo, eu acho que este é o sítio mais bonito dos Açores. E depois no 10º episódio é uma montagem desses momentos todos. Né? Basicamente a ideia é dizer que é impossível decidir. É claro que eu tenho uma preferência, mas mesmo assim a minha preferência já mudou 2 vezes, portanto, e depois eu considero-me, e digo isto com toda a sinceridade e todo o coração, eu sou terceirense, com muito orgulho, claro, mas eu estou em casa em qualquer uma das ilhas, estou mesmo, e não faço distinção. Aliás, nós no programa tentamos cunhar o conceito da açoriana universal e cunhar a necessidade de conhecer cada quarto da casa, não é? Dizemos que os Açores são uma casa com 9 quartos e que, se não os conheceres todos, é como se escolhesses não conhecer todos os quartos da casa onde nasceste, porque isto é algo difícil. Não há... Eu já tinha 19 anos quando viajei a outra ilha. Os Açores são um território bastante disperso, e não é fácil conhecer as 9, não é fácil. Sim, a logística, por acaso já me explicaram isso, e que este verão, também com tudo que aconteceu, também foi muito, não é? Já me contaram isto, que pela primeira vez que foram conhecer uma série de ilhas, porque pronto, pela primeira vez pararam e disseram, realmente eu posso começar a conhecer, porque acaba por, como é que é, ir de um calhau para o outro, não era a expressão? Mudar de calhau, vou mudar de calhau agora, melhor de calhau, que eu não sabia, não conhecia e explicaram isso. Há mais novidades aqui de estreias que nos possas falar? Sim, muito rapidamente. Acho que é.
Na segunda-feira estreia na Bola TV a terceira temporada dos Amigos da Bola, que é um programa de comentário futebolístico, humorístico, que eu faço com dois grandes amigos. O conceito é muito simples: 3 comediantes, 3 amigos, 3 clubes. Eu sou o benfiquista, o Bruno Ferreira é o sportinguista e o Vasco Correia é o portista, e é uma forma de, quando nós criámos isto, era tentar mandar uma pedra no charco, no pantanal de programas deste género que existem, mas onde o futebol é levado demasiado a sério e depois só falta darem à porrada no estúdio, o que seria ridículo. E, portanto, é um programa que tenta mostrar que, ok, podemos ser dos nossos clubes e discutir futebol apaixonadamente, mas somos, acima de tudo, amigos. Podemos picar-nos uns aos outros sem infâmias e sem a agressividade que às vezes o futebol gera também, não é? Exatamente. E há mais uma, e acho que é mais uma, sim, acho que é mais uma estreia. No dia 9, sexta-feira, estreia na RTP2 um programa chamado A Rede, que nós chamamos uma cybersérie, porque tem um conceito muito, muito particular. É uma criação do meu irmão, Alexandre Borges, terceirense também, naturalmente, argumentista, e eu sou o outro argumentista da série, e é uma série que se passa, é uma sátira a este mundo das redes sociais. Passa-se num template que ecoa naturalmente o Facebook, e em cada episódio de meia hora nós estamos no feed de um user diferente e começamos a perceber que estes users estão ligados de alguma forma. E é um programa muito, muito, muito alternativo e que acho que reflete bem sobre o lado negro da aldeia global, porque também há um, não é? Aproxima, mas também tem aqui cada vez mais, não é? Quando vamos tendo consciência, acho que temos que limitar o que, dentro do que é possível, mas sim, já percebi que a rede na segunda-feira vai-nos deixar a pensar. Amigos da Bola na segunda-feira, a rede na sexta-feira, na RTP2. Rede na sexta-feira, acho que sim, acho que eu não sou muito fã de futebol, confesso, mas esse da rede, quando nós estávamos a falar, por acaso, acho que sim, que deixa-nos a pensar com toda esta ligação às novas tecnologias, assim de forma a fecharmos o nosso live. Quando falamos então em raízes, para quem nos ouve e que possa estar ou num registro de uma saudade imensa, não é? As saudades, olha, ainda hoje dizia isso ao meu marido, as saudades não matam, mas mói, não é? Apesar de estar aqui muito tranquila vai-me custar também o regresso da tranquilidade que eu tenho aqui, sei que não a vou ter no Porto, não é? Em termos de segurança, mas eu dizia-lhe isso, as saudades não matam, mas mói. Ou estarmos nesse registro de sentirmos tanta saudade, não é? Nossa palavra tão nossa, não é? Da saudade, e que realmente o impacto é mau e deixamos de ter um encaixe muito negativo na nossa vida, e em boa verdade quase que não aproveitamos nada, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. O que é que tu irias relembrar ao falar assim em raízes, para as pessoas que estejam nesse registro? Eu iria só dar um conselho, uma dica provavelmente estúpida, mas é uma coisa que funcionou comigo. Eu durante todo o meu tempo cá, se eu estou mais de 4 meses sem ir a casa, começo a ressacar. E então tentei encontrar sucedâneos dos Açores, tentei encontrar uma espécie de metadona para esse vício. E o que é que eu faço? Como sou infelizmente fumador, como já deu para perceber nesta nossa conversa, quando essa ressaca, quando essa saudade dolorosa começa a bater, eu meto-me no carro, muitas vezes a péssimas horas, 3 da manhã, e vou para uma margem do Tejo, e fumo um cigarro ali, só ouvir aquele marulhar da água. E então, aquele Tejo cheio de tainhas e cinzentão é o sucedâneo do Oceano Atlântico. É uma tristíssima metadona para esta heroína atlântica, mas ajuda-me a mitigar. E, portanto, a dica seria essa: estejam cheios de saudades ou estejam com alguma angústia, tentem manter qualquer coisa, tentem manter um fio. Eu ainda sou do tempo das 2 latas com uma cordinha no meio, e eu ia para um canto do quintal e o meu irmão dava a volta a uma esquina da casa e falávamos um com o outro. Esse fio, por frágil que possa parecer, mantém, é uma ligação à terra, é literalmente uma ligação à terra, quase como se estivéssemos a falar de
de eletricidade. É arranjar uma âncora, arranjar âncoras positivas que de alguma forma vão, não é, vão nos aquecendo e dar espaço para ver as oportunidades que entretanto então possam acontecer, sem esquecer as raízes, porque as raízes também educam, não limitam também, mas abraçam, fazem-nos crescer e são antes de mais também aquilo a nossa base, não é? Nós nascemos e de alguma forma não é só a carga do ADN, de alguma forma tem a nossa marca em tudo que vamos fazendo. Sem Luís, dúvida. a ti, obrigada, foi assim um prazer esta conversa. Pronto, estivemos aqui em conversa partilhada, foi assim, se calhar uma das nossas já anteriores conversas, nós há bocadinho estávamos a falar, quase que fazíamos o live enquanto conversávamos. Exatamente. Mas obrigada, espero que esta Foi partilha... Obrigada. Espero que esta partilha ajude também, de alguma forma, pessoas que olhem para as suas raízes, é a sugestão que eu dou. Eu agora vou falar aqui do outro lado mais cinzentão da gestão de recursos humanos, que é, às vezes, olhar para as raízes como forma de encontrar aqui também esta inspiração e, sobretudo, de fazê-las brilhar, fazer brilhar as competências pessoais que têm claramente origem da forma, no sítio onde nos vê nascer, no sítio onde nós crescemos. Portanto, acho que não podemos vê-las de uma forma redutora e se limitam de alguma forma, temos que, não é, mudar a visão e vê-las de uma forma positiva, porque de certeza que haverá encaixes. Aos que nos ouviram e que vão ouvir, porque entretanto o live vai ficar gravado, o meu obrigada. O próximo live, eu que vou estar em modo terceirense, vai ser com a Teresa Betancourt da Manjerica, porque pronto, ficamos, é verdade, é uma querida a Teresa, ela é da Terra Sã, portanto foi engraçado, há dias falei com ela e estava na Terra Sã, estava aqui na zona dela. Por isso, no próximo live vamos falar de marca, a marca e as marcas, vamos falar um bocadinho disso e de projetos também da Teresa, da Manjerica, que vale a pena também mostrar. Ela é uma das protagonistas do 10º e último episódio dos Malamanhados. Ela e o Luís, meu grande amigo. E o Luís Godinho, que esteve no último. Por isso eu digo, não é? Estou aqui em modo terceirense agora destas últimas partilhas. Obrigada, Matilde. Um beijinho para ti. Obrigada, Ruth. Jacinta, um beijinho grande também para ti. O Tosé Gaspar, que entretanto também tinha partilhado aqui, realmente o nosso ser está sempre preso às nossas raízes. E é verdade, tem sempre essa ligação. Da nossa parte, fica assim, um obrigada para as pessoas que estiveram connosco e até ao próximo live. Luís, muito obrigada e até já. Até já. Obrigada a todos. Saúde. Eu agora ando a aprender isto. Vou-me despedir sempre de saúde, que é a forma que na terceira as pessoas normalmente se despedem e que eu acho que realmente nesta altura faz todo sentido. Portanto, obrigada por terem estado. E saúde. Até ao próximo live. Obrigada.